Então, pessoal, bom dia. É bom recebê-los aqui nesse sábado de manhã em mais um evento promovido pela Liga de Imunologia das Doenças Infecciosas e Autoimunes da Unimontes. Eu sou a Karina Freitas, atualmente estou como presidente da Liga de Imunologia e hoje nós vamos receber a professora Cláudia Biscotto. Cláudia é médica imunologista da Unimontes, professora na Unimontes, coordenadora do curso de medicina. E hoje ela vai falar. Infectologista, por favor, Karina. Ai, desculpa, professora. Infectologista. É porque a Liga de Imunologia e fica na cabeça, né? A gente lembra toda hora. Enfim, médica infectologista, especialista também em medicina tropical, né? Uma área muito interessante. E hoje ela vai falar para a gente sobre as questões relacionadas à infecção pelo HIV, né? A gente propôs assistir anteriormente o filme Filadélfia, que aborda esses aspectos, né, da doença, não só aspectos imunológicos, fisiológicos, de como a doença afeta esse indivíduo, mas todos os aspectos, né, sociais também, como essas repercussões, em especial no início, logo quando a doença se disseminou, né, como isso afetava as pessoas de forma geral, né, nas suas relações interpessoais, no seu ambiente de trabalho. E aí a proposta de hoje é fazer uma discussão, focando na doença, mas também pegando esses outros aspectos que o filme abordou. Passo a palavra à Cláudia, se ela quiser complementar a apresentação, falar um pouco mais do currículo dela, da experiência, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, então. Eu fiz questão de corrigir Karina, porque eu estou invadindo a área de meus colegas, né, imunologistas, que eu respeito muito, que eu acho que imunologia é uma das especialidades mais complexas da medicina, e eu estou numa liga de imunologia e falando sobre AIDS, que é uma doença que ataca o sistema imune, mas que é uma doença infecciosa e inflamatória. Então, assim, eu me sinto bem confortável de falar sobre AIDS, porque tem 25 anos, praticamente, né, desde que eu formei, que eu trabalho com AIDS, e então, assim, eu acompanhei todos esses avanços que ocorreram na inovação, na terapêutica, na evolução da descoberta da fisiopatologia, da clínica, da abordagem, tanto social da doença. Então, eu me sinto bem à vontade para falar sobre AIDS. A gente vai falar principalmente sobre as questões clínicas, que eu domino mais, né? A gente vai abordar também questões imunológicas, obviamente, mas é importante que a gente discuta a doença como um todo, né? E só para lembrar, Karina, como eu não faço parte da liga, eu também preciso de um certificado, viu, para colocar no meu currículo. É importante para mim, né, estar tendo esse encontro com vocês. Como Karina disse, eu sou professora da Unimontes, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1996, estou fazendo 25 anos agora, e fiz minha residência, meu título de especialista em Belo Horizonte, fiz um mestrado na área de medicina tropical pelo UFMG e trabalho com doença infecciosa desde praticamente que na época que eu formei, né? Tenho especialização também na área de infecção hospitalar. E hoje, além de ser professora da Unimontes, eu sou coordenadora do Serviço Municipal de Doenças Infecciosas. Então, pessoal, falando um pouco sobre o filme, né? Assim, o filme Filadélfia é um filme excepcional, um filme maravilhoso, né? Um filme realmente que aborda o que aconteceu no início da pandemia de AIDS, né? Eu vivi isso na minha pele, porque quando começou a, a pandemia, né, a epidemia de AIDS, que se transformou numa pandemia, eu era pré-adolescente, eu tinha uma idade muito jovem, mas eu tive já 2 familiares, né,
um irmão da minha mãe e um primo, sobrinho do meu pai, que tiveram AIDS, né? Naquele início, meu tio morreu. Na verdade, ele começou a ficar doente em 1988, eu tinha 16 anos, e ele faleceu em 1994. Ele passou por todas aquelas fases de sofrimento, de doença, de preconceito, de tudo quanto havia de coisas ruins direcionadas ao paciente com HIV, que vocês viram naquele filme. Esse meu tio passou, ele era meu xará, chamava Cláudio, e eu acompanhei isso junto com a minha mãe. Então, foi muito impactante. Quando eu entrei na faculdade de medicina e comecei a estudar, eu entrei em 90, ele já estava doente, eu comecei a estudar. Talvez tenha sido isso até que me colocou aí nessa área, porque eu fiquei muito curiosa, querendo ajudá-lo. Ele era o irmão mais novo da minha mãe, e ele sofreu muito antes de morrer, né? E o meu primo, a mesma história, que era próximo da minha faixa etária, 5 anos mais velho que eu, e acabou tendo o mesmo destino dele, e o mesmo sofrimento. Então, eu sofri isso na parte da minha mãe e na parte do meu pai. O meu primo morreu em 1995, faltava um ano para eu formar. E eu era muito ligada a ele, então eu vivi isso de perto. Tudo que vocês viram no filme, a faixa etária suas né, vocês já nasceram com o tratamento da AIDS já estabelecido, né? Mas eu, enquanto eu estava na faculdade, só tinha 3 medicamentos para HIV. E os medicamentos eram mais tóxicos do que o vírus, né? A gente não sabia o que era mais tóxico, se o vírus, se o medicamento. Inclusive, eu tenho um filme para sugerir, aliás, 2 filmes para sugerir para vocês. Tem um filme chamado Clube de Compras Texas. Acho que é Clube de Compras Texas ou Dallas. Dallas. Ah, meu Deus, eu tenho que pegar Acho o que é nome. Vocês já Dallas. viram? Dallas, né? Não sei se vocês já viram. O filme é excepcional, maravilhoso. E, inclusive, ele aborda mais a questão do tratamento, da dificuldade de acesso do tratamento também, e da resistência que os pacientes tinham a tratar. O Cláudio, meu tio, ele sempre quis tratar, sempre tomava tudo que os médicos davam a ele, né? Assim, então ele tomava muitos comprimidos. Eu lembro minha mãe dando para ele assim uma mão cheia de remédio. Eu falei, meu Deus do céu, isso não pode fazer bem. Resistente ao tratamento. Os 2 tiveram o mesmo destino, porque naquela época não tinha muito assim o que fazer. Mas era aquilo ali que vocês viram no filme. Algumas pessoas que abordam no filme de Clube de Compra. Algumas pessoas querendo o tratamento, outras achando que aquele remédio era justamente para matar, porque era uma doença de gay, e as pessoas queriam ficar livres dos gays, então, a temática toda. E um outro filme, a minha filha está fazendo publicidade, e os professores dela orientaram ela a ver um filme que eu não tinha visto, chama E a Vida Continua. Não sei se vocês viram também. Esse é mais assim, da história do início da pandemia. Sabe? É um filme que se passa praticamente dentro do CDC, né? Como foram os primeiros, eu super recomendo. Eu vi junto com ela, eu nunca tinha visto, e assim, ele se passa realmente naquelas primeiras pesquisas ali, quando começou. Ah, está tendo morte de gays, é câncer gay, é peste gay, né? É alguma doença, é um câncer, é uma doença infecciosa, vão identificar e começa a identificar o vírus, como é que é a transmissão. É muito interessante. O filme assim, é excelente também. E ele também tem a mesma abordagem do preconceito, né? Assim, esses filmes realmente eles retratam o que pessoas da minha faixa etária, ou mais velhas que eu, viveram, na verdade, né? Eu era muito jovem, mas eu via isso e eu sofria junto com ele. Hoje, eu não digo que isso acabou, porque não acabou de jeito nenhum, infelizmente, né?
mas a situação está extremamente mais confortável, tanto em relação a essa questão de aceitação, né, é, da pessoa, da família, da sociedade, né? Não está como a gente quer que esteja ou gostaria que estivesse, mas realmente, comparando com o início da pandemia, melhorou 1000%, né? E o principal que mais afetou positivamente foi a questão do tratamento, né? Hoje, assim, infelizmente, alguns médicos até, né, colegas médicos, ainda acham que a AIDS é uma doença fatal, que vai morrer, que não tem que investir, né? Infelizmente, vocês podem estar achando que eu estou exagerando, mas não, né? Eu não estou exagerando, porque eu ouço isso, eu vejo isso, né? E assim, os pacientes sentem isso, né? Às vezes chega um paciente para mim, uma mulher ou um homem, tanto faz, falando: doutor, eu queria fazer um procedimento estético, eu estou querendo passar um botox e tal, fazer um silicone, uma lipoescultura e tal. O que eu faço? Eu falo com o médico ou não, que eu tenho HIV e tal? Assim, é muito difícil, porque já teve pacientes com a história inversa, né? Assim, doutor, eu queria fazer um procedimento, mas aí eu cheguei para o médico, falei com ele ficou me dando um tanto de desculpa e tal, falando que eu não precisava mais, que aquilo era bobeira. Tipo assim, para que você vai fazer isso se nem sabe quanto tempo você vai viver ainda? Tipo assim, entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem, né? Que acontecem hoje, né? A gente vivencia situações dessa natureza com pessoas com colegas de diversas especialidades, né? Por isso que eu acho muito importante que vocês, e eu assim, nessa questão eu tenho muito, muito, muito orgulho de estar na Unimontes com vocês, né? Porque eu sei que em outras escolas de medicina eles não têm as mesmas oportunidades que vocês de estarem num hospital de referência para doença infecciosa, de terem ambulatórios de infectologia à disposição de vocês, de terem contato próximo, direto, constante com pacientes portadores de HIV e verem que essa é uma situação absolutamente normal, né? O paciente portador de HIV não é um extraterrestre, não é um mutante, né? Já aconteceu situações terríveis, terríveis, dentro da universidade, né? Felizmente isso não acontece mais. De medo, né? De pânico dos colegas de examinarem um paciente com HIV, né? E quando vocês passam pelo ambulatório de HIV, a gente tenta, eu, Luciano, né, João Canela, os professores tentam fazer com que vocês sintam a naturalidade que se é. Tratar de um paciente com HIV é a mesma coisa de tratar um paciente com hipertensão, com diabetes. Conversar com o paciente de HIV é a mesma coisa que conversar com um paciente portador de outra doença crônica, né? E essa naturalidade, vocês precisam sair da faculdade com ela, né? Então, esses encontros igual esse que a gente está tendo hoje, as oportunidades que a gente tem de falar, de vocês estarem no hospital, no Caetan, realmente elevam e muito a formação de vocês na área de infectologia. Vocês podem ter certeza em relação a isso, né? E, assim, por favor, vocês podem me interromper sempre que quiserem. Eu vou apresentar aqui alguns slides só para guiar uma discussão, para a gente não ficar se perdendo muito, mas a discussão é livre, viu, pessoal? Karina?
Eu ia lembrar, Cláudia, que a nossa liga ela não é só de pessoal da medicina, né? Ela é uma liga multidisciplinar. E é importante lembrar que qualquer profissional pode se deparar com essa pessoa, né? Não na condição de paciente, de consultório, mas, por exemplo, um profissional de educação física que tem na nossa liga, né? Que vai atender essa pessoa. E entender isso nesses aspectos, apesar de tudo que você falou, ainda tem um certo tipo de preconceito, né? E aí eu lembrei quando você falou da questão dos medicamentos, que acho que muita gente da minha idade, pelo menos, ainda lembra disso, de chamar de coquetel, né? Pela quantidade de remédios. Então, ainda são terminologias que, apesar do muito tempo já se passado, ainda são usadas hoje, né? A gente ainda fica com isso na memória. Sim, sim, os pacientes mesmo, eles ainda chamam de coquetel, né? Assim, eles falam, ah, doutora, que dia que eu vou começar a tomar o coquetel? Coquetel dá muito efeito e tal. Aí eu até falo isso, sabe, Karina? Eu falo assim, ó, chamava de coquetel antes, porque era um tanto de remédio, então parecia que era um coquetel e tal. Mas hoje não, você vai tomar 2 comprimidos por dia, 1 comprimido por dia, 3 comprimidos por dia. Isso não chega a ser um coquetel de remédios, né? E sim, isso que você falou, eu falei em relação aos médicos, mas isso acontece muito em relação aos dentistas, né? Demais. Dentista. Vai no dentista, tem HIV, o dentista chega lá, ó, né? Outra vantagem grande da questão da Unimontes, né? O pessoal da Odonto tem um ambulatório específico de pacientes com HIV, né? Enfermagem, a mesma coisa, assim, realmente esse, vamos dizer assim, esse ranço, né? De achar que HIV Sim. Cláudio, não sei se você nos ouve, mas nós perdemos o seu sinal. Vamos esperar uns minutinhos para ver se o sinal da professora Cláudia volta. Enquanto isso, pessoal, vamos já pensando nas perguntas, né? Nas correlações com o filme que a gente pode fazer, ou experiências do dia a dia, seja nos diferentes ambulatórios da Unimontes. E lembrar também de assinar a lista de presença. Peço desculpas pelo cachorrinho aqui na fundo, tá bom? Acho que eu voltei. Voltou sim. Me ouvindo, pessoal? Acho que eu voltei. Voltou, agora ouvindo, Cláudio. Deixa eu tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, a gente vai falando aqui e eu vou me guiando pela apresentação e depois encaminho para vocês. Caso a senhora queira enviar para algum de nós, a gente também pode apresentar para você, professora, como você Pois é, eu vou preferir. tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu vou enviar para vocês. E realmente eu tenho tido problemas aqui com a internet. Minha filha também está tendo aula hoje, então aí fica pesado.
Deu certo aí? Deu certinho, já estamos vendo seu slide. Então tá, então vamos lá. Essa apresentação eu fiz para os médicos da rede municipal. Então, ela fala um pouco sobre epidemiologia, história natural e tratamento. Eu mexi um pouquinho aqui, mas basicamente é uma apresentação que aborda realmente esses aspectos, né, da doença aí desde o início. Então, estamos vivendo agora, né, já com 3 décadas aí da epidemia, caminhando para a 4ª década da epidemia de AIDS, e realmente o que aumentou de conhecimento sobre a história natural, os aspectos epidemiológicos e principalmente o tratamento da doença, realmente foi um avanço muito grande. A gente sabe que com o advento dos medicamentos inibidores de protease, houve uma profunda alteração na abordagem, no tratamento do HIV, e isso surgiu no ano de 1996, quando realmente todas as taxas de mortalidade, de morbidade da doença melhoraram muito, né? E o nosso Ministério da Saúde, ele todo ano, ele solta, no final do ano, em 1º de dezembro, um boletim epidemiológico sobre os dados epidemiológicos de AIDS do ano anterior, né? Então, assim, o que chama atenção nesses últimos boletins, o que a gente tem visto é que a prevalência de AIDS está aumentando naquela população mais jovem, né? Antigamente, a gente via um paciente com um pouco mais de idade, com um pouco mais, vamos dizer, de experiência sexual, se contaminando com HIV, né? E hoje a gente tem visto jovens da idade de 17, 20 e poucos anos, ou seja, são meninos, principalmente meninos que fazem sexo com homens, homens que fazem sexo com homens, que estão iniciando a sua vida sexual e já estão se contaminando pelo HIV. Né? A gente está vendo um aumento muito grande nessa faixa etária, principalmente entre os meninos, os homens que fazem sexo com homens. Né? A gente teve aqui, no que a gente chama, esse slide ficou um pouco embaçado aqui, mas nesses gráficos aqui, a gente pode ver que o que a gente está vendo nos últimos anos aqui, ou na última década, é que está aumentando o número de pacientes jovens de 15 a 24 anos homossexuais. Né? O boletim está mostrando isso. E está diminuindo o número de homens nessa faixa etária heterossexuais. Então, o que a gente tem visto é que a epidemia hoje ela está passando pela 2ª onda de vulnerabilidade. Vocês se lembram, e o filme aborda isso com bastante clareza, que no início da pandemia eram só homens gays, era quase que exclusivamente homens gays. Né? E a gente não tinha homens heterossexuais, e a gente tinha alguns ali homens bissexuais que acabavam transmitindo para as mulheres, e as mulheres, numa segunda fase da pandemia, começaram a transmitir para homens héteros. Então, o aumento, o aparecimento de infecções em homens heterossexuais foi um pouco mais tardio. Né? E hoje a gente está vendo que está aumentando muito o número de homossexuais e diminuindo novamente o de heterossexuais. E isso mostra, nesse outro gráfico aqui, que eu marquei em azul,
esse azul clarinho são os HSH, né? Então, a gente vê que, por exemplo, usuários de drogas injetáveis, que são esses amarelos, a gente tinha muito no início da pandemia, né? Só que isso praticamente acabou. Primeiro que as drogas evoluíram, né? A gente tem poucos usuários crônicos de droga injetável hoje em dia, e a gente tem vários programas aí de redução de danos, com fornecimento de seringas, acompanhamento desse público. Então, diminuiu muito a taxa de portadores, de usuários de drogas injetáveis que são contaminados pelo HIV. E, ao passo que está aumentando novamente a taxa entre homens gays. E isso é ruim, porque a gente sabe que isso gera, aumenta ou estimula o preconceito, né? Então, assim, além de se estimular o preconceito, isso tira um pouco, vamos dizer assim, a responsabilidade, principalmente dos homens heterossexuais, que fazem sexo apenas com mulheres, do uso do preservativo, né? Ah, não, é doença de gay, né? Eu não vou pegar não, porque eu não sou gay, né? Então, essa segunda onda de vulnerabilidade traz toda essa problemática aí nos dias atuais, né? Então, a forma de transmissão sexual é campeã, né, entre homens e mulheres, e entre os homens, realmente a proporção de homens que fazem sexo com homens está realmente aumentando muito na última década, né? E aqui mostra a relação de sexo, né? Como eu disse para vocês, e o filme aborda isso muito bem, no início da pandemia, eram basicamente homens que faziam sexo com homens. E por isso a gente tinha poucas mulheres. Então, lá na década de 80, a gente tinha 9, 10 homens para cada mulher. Isso aqui no Brasil, né? São dados do Ministério da Saúde. Isso foi reduzindo, chegando ao ponto de quase aí, né, 1,5 para 1. 1,5 homem para uma mulher. Né? A gente teve um aumento muito grande de mulheres com diagnóstico de HIV quando a gente começou, no final da década de 90, aí, a obrigatoriedade do exame de HIV na gestação. Né? Então, a gente diminuiu muito aí, né? De 3, 4 para 1,9, 1,8 para cada mulher. Porque com o diagnóstico durante a gestação daquela mulher assintomática, a gente acabava fazendo diagnósticos mais precoces e aí identificando essa mulher e, consequentemente, a gente acabava identificando aí o companheiro, o parceiro dessa mulher. Né? Hoje a gente está vendo um aumento, uma inversão novamente, com um número maior de homens. Né? Eu não tenho esse dado agora mais recente, mas a gente percebe no consultório e no ambulatório um número muito maior de homens agora, justamente por essa segunda onda de vulnerabilidade dos homens que fazem sexo com homens. No início da pandemia, os gays se assustaram muito, começaram a prevenir, e realmente a questão diminuiu entre eles e aumentou entre os héteros, que achavam que não se contaminavam. Hoje, com a questão do tratamento, né, da cronicidade da doença, também pelo fato dessa nova geração não ter vivido aquilo que o filme aborda e que a gente viveu no início aí dos anos de 1980 e 1990, eles não viveram isso e acham que a AIDS é simplesmente uma doença crônica que tem tratamento e que usar camisinha não é assim tão essencial quanto era antigamente. Né? Lê do engano que, infelizmente, a doença tem tratamento, claro, né? Com uma mortalidade muito menor, mas a gente sabe que a destruição, que a doença crônica inflamatória produz realmente danos contínuos e irreversíveis no organismo, mesmo daquelas pessoas que se tratam adequadamente.
Então, esse gráfico aqui também mostra, com a diferença aí de 10 anos, um aumento aí também na proporção de AIDS em pessoas da terceira idade, né? Acima de 55, 60 anos aí, tanto em homens quanto em mulheres. A gente pôde perceber isso nessa faixa etária e também o aumento, né, nessa questão do paciente mais jovem, né? Então, aí, o paciente de 15 a 24 anos, principalmente os homens, aumentando muito, né, aí, ao longo desses 10 últimos anos. E nas mulheres, aí, uma ligeira diminuição nessa mesma faixa etária, nesse período, né? Então, isso aí realmente está elevando novamente a razão entre homens e mulheres. Então, a mortalidade, que sem dúvida nenhuma reduziu muito ao longo dessas últimas décadas após a instituição do tratamento, e principalmente nas regiões sul e sudeste, onde as pessoas têm mais acesso e mais facilidade de diagnóstico precoce do HIV. Então, aí mostra, né, que aí, ó, em 1996, mais precisamente, quando foi identificado o medicamento Lopinavir, que é o Caletra, né, como que caiu aí a mortalidade, né, gradativamente aí, chegando hoje a ter realmente uma taxa de mortalidade, felizmente, muito confortável, né? Eu costumo dizer sempre para os pacientes, é claro que a gente nunca fala de morte com o paciente, né? Mas quando ele aborda esse tema e pergunta, eu vou morrer e tal, eu sempre falo, assim, você vai morrer de outra coisa, se não vai morrer de AIDS, né? Se você se tratar adequadamente, não vai ser a AIDS que vai levar a sua vida, não, né? Então, a gente sabe que a pessoa que se trata adequadamente, que faz o controle adequado, o risco dela morrer de AIDS é muito pequeno ao longo da vida dela. Mesma coisa aqui, mostrando, né, a queda aí abrupta após em 1996, né, em homens, em mulheres e na queda global, principalmente em homens aí. Então, repetindo, né, a questão da transmissão sexual, a transmissão parenteral, a gente realmente teve uma diminuição muito grande. Hoje, os hemocentros de todo o país já fazem testes de biologia molecular, né? Então, elimina aquela questão da janela imunológica. Então, a gente não tem mais a transmissão através de transfusão de sangue. E uma coisa que ainda nos preocupa muito, que é a questão da transmissão vertical. Felizmente, aqui em Montes Claros, a gente tem um controle de 100% disso, né? Graças a Deus, nos últimos 10 anos, a gente não teve nenhuma criança nascendo com AIDS em Montes Claros e na região, felizmente, né? Então, a gente tem feito esse controle aí bem rigoroso, tanto no pré-natal, quanto nos ambulatórios, quanto na sala de parto, quanto no pós-parto, né? Na vida do lactente, né? Então, a gente tem esse controle aí bem rigoroso e com um sucesso muito bom, graças a Deus. Essa não é a realidade do nosso país inteiro, infelizmente. Então, as situações de risco que vocês bem conhecem, né? Que são principalmente os comportamentos sexuais de risco aí sem uso de camisinha, né? Independente da orientação sexual, da prática sexual, o comportamento de risco é o sexo sem camisinha, né? Os pacientes também, que são usuários, né? As pessoas que são usuários de drogas injetáveis, o parceiro sexual de paciente HIV positivo, que a gente tem muito comum aí, casais soro-discordantes, né? Muito frequente isso aí na nossa realidade. As pessoas que têm outras ISTs, é sempre
importante, paciente com sífilis, com hepatite, com gonorreia, com clamídia, com cândida, a gente sempre sugerir a realização do teste de HIV, assim como também os pacientes com tuberculose, né? E nas gestantes todo pré-natal, há mais de 20 anos, a gente recomenda aí o exame anti-HIV. Então, na história natural, a gente tem que a infecção cursa com um amplo espectro de apresentações clínicas, como vocês puderam ver, inclusive no filme, né? Desde a fase aguda, que é a síndrome retroviral aguda, até fases avançadas e irreversíveis da doença, né? Então, a gente tem aqui, nesse gráfico aqui, mostra como que se dá essa história natural, sem tratamento, né, do HIV. Nesse quadradinho aí, a gente vê a questão clínica, né? A gente tem a infecção primária, onde geralmente o CD4 é alto, porque não houve ainda a destruição, a depleção desse CD4, com a exaustão da reprodução desse CD4, então ele ainda está num valor alto, e ele começa a cair ao longo dessas primeiras semanas aí. Na fase de latência clínica, ele fica ali após aí a reação imune, né? A produção de anticorpos e também essa ativação imunológica para a recuperação desse CD4, ele aumenta novamente e se mantém aí, até que ele entra aí ao longo dos anos em exaustão e começa a cair, e na fase tardia da doença, se não houver tratamento, ele cai de maneira abrupta e começam aí desde os sintomas constitucionais até as infecções oportunistas, das mais leves às mais graves, e evolui aí para o óbito ao longo de 10, 11 anos sem tratamento, né? Essa é a história natural aí, vamos dizer que modelo. A gente vê pacientes que evoluem de forma mais rápida, que logo após a síndrome retroviral aguda já evoluem rapidamente para infecções oportunistas, para sintomas constitucionais, para queda abrupta de CD4, com aumento muito importante da carga viral. E a gente vê, por outro lado, também pacientes que são aqueles controladores de elite, por exemplo, que são portadores de HIV aí há décadas e sequer manifestam carga viral, né? Então, a gente tem essa ampla variedade aí, ou vastidão de resposta imune ao HIV, em que, principalmente, essa questão dos controladores de elite tem sido muito estudado para definição aí de tratamentos mais eficazes, mais duradouros, e também de vacinas para o HIV, né? Então, a infecção aguda ela acontece logo após as primeiras semanas de infecção, né? É uma infecção influenza-like mesmo, que acomete geralmente aí sintomas altos, respiratórios altos, alguns sintomas sistêmicos, como febre, mal-estar, adinamia, né? E aparecem aí nessa fase também o aumento dos linfonodos, os gânglios, né? Uma reação imune aí dos linfonodos, e erupções cutâneas, mialgia, pode acontecer aumento do fígado e do baço. A gente sabe que quanto mais grave os sintomas dessa infecção aguda pelo HIV, maior a chance desse paciente evoluir de forma mais agressiva para o HIV, dele ter uma carga viral mais alta e uma depleção mais rápida do linfócito T CD4, e com isso evoluir de maneira mais rápida para as fases mais avançadas da doença, ao passo que aqueles pacientes que não apresentam essa infecção, eles geralmente têm uma ativação melhor aí do sistema imune e conseguem controlar melhor a infecção. Na verdade, quando o vírus, o antígeno viral, ele se apresenta
nas células, nos linfócitos, nos macrófagos, nas células dendríticas, que expressam o CD4, eles ativam o sistema imune, principalmente o sistema imune humoral, com a produção de anticorpos. Mas esses anticorpos, eles são direcionados a algumas proteínas virais. Eles não têm uma resposta viral eficaz, como alguns outros anticorpos que a gente conhece, que a gente consegue combater a infecção viral. No caso do HIV, esses anticorpos não têm essa eficácia imune assim tão grande. Então, ela não consegue realmente combater a infecção viral, e apenas algumas proteínas virais. E, além disso, a gente sabe que o vírus ele consegue, aí, através de muitas formas, ludibriar o nosso sistema imunológico e consegue escapar dos nossos, tanto dos nossos linfócitos TCD4, quanto dos nossos anticorpos, ou seja, da imunidade celular e da imunidade humoral. Por isso a dificuldade tão grande da gente identificar ou formular uma vacina que seja eficaz contra o HIV, né? Então, aqui ainda falando da infecção aguda, né, da progressão mais rápida da doença, isso aqui é muito importante, sabe, pessoal? Porque, assim, quando o médico se depara com um quadro de infecção viral, um quadro viral agudo, ele suspeita de diversas viroses, né? E isso virou até meio que um chavão da medicina. É virose, é virose, é virose, é virose. É virose, sim, né? Virose pode ser uma influenza, pode ser um Covid, pode ser uma dengue, pode ser a chikungunya. Tudo isso é virose. Pode ser um adenovírus, um rinovírus e pode ser um HIV, né? Então, você está diante de um quadro viral agudo e, se você puder, tiver a oportunidade de fazer uma entrevista mais detalhada sobre a questão epidemiológica dessa pessoa, e identificar fatores de risco ali nos últimos 15, 20, 30 dias que surgiram a possibilidade de um HIV, não perca tempo em pedir, né? A gente não pode perder essa oportunidade. É claro que qualquer pessoa que tiver tossindo, espirrando e com dor no corpo, você não vai sair pedindo HIV, né? Ou poderia fazer isso, né? Fazer o exame de HIV é igual fazer o exame de glicemia ou de Covid, igual o povo tá gostando de fazer, né? Vamos fazer. Mas, numa infecção, um quadro viral agudo, numa infecção que você não tem um diagnóstico firmado e que a pessoa tem um fator de risco ali, uma exposição de risco nos últimos 30 dias, vamos dizer assim, é importante abordar esse diagnóstico também. Então, aqui, né, a síndrome retroviral aguda, oferecer teste rápido é sempre importante. E na latência clínica é aquela fase onde praticamente o paciente não sente nada, o exame clínico pode ser normal, mas a gente pode encontrar, e é muito frequente a gente encontrar, uma linfadenopatia, principalmente na cadeia cervical. E isso é resultado realmente da tentativa do sistema imune de combater a infecção, né? E a gente sempre deve fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças aí, inclusive tuberculose ganglionar, né? E aí aqui mostra, né, os sintomas que a gente pode encontrar nessas fases aí da doença, em todas as fases mesmo dela, né? E principalmente na fase de AIDS, que é quando o CD4 está abaixo de 200 células, onde a gente pode encontrar qualquer tipo, toda sorte aí de infecções virais, bacterianas, fúngicas, por protozoários, inclusive também neoplasias. A gente viu lá no filme, era muito comum a questão do sarcoma de Kaposi, né? Que eram aquelas lesões violáceas que apareciam de forma precoce naqueles pacientes
que a gente viu lá, alguns querendo esconder, porque isso era meio que patognomônico de AIDS, né? Hoje a gente vê muito pouco sarcoma de Kaposi, né? O último paciente que eu tive que teve sarcoma de Kaposi, eu acho que tem mais de 10, 15 anos que ele teve, justamente por causa da gente estar fazendo o diagnóstico mais precoce, né? Com conhecimento maior, as pessoas de maior risco, elas têm feito exame periódico, né? Anual, semestral, assim que aparece um gângliozinho, né? A pessoa, ou qualquer lesão, qualquer diferença ali no hábito intestinal, perda de peso, a pessoa já vai lá e faz o exame e começa o tratamento, e a gente não vê mais essas doenças oportunistas aí, principalmente o sarcoma de Kaposi, citomegalovírus também, neurotoxoplasmose, eram infecções que a gente via muito na fase inicial aí da pandemia, e hoje realmente a gente, felizmente, é muito menos comum, né? Então, aqui fala um pouco sobre essa questão dessas fases. Eu vou mandar essa aula depois para vocês, pessoal. Se vocês quiserem, né, a gente pode tirar dúvida, discutir sobre essa questão aí, dessas fases sintomáticas da doença. Na fase de AIDS mesmo, né, onde o paciente apresenta essas infecções oportunistas, geralmente o paciente ele já sabe, né? Os pacientes já chegam para nós com conhecimento, parece que eles leem antes e tudo, se informam muito. Eu sempre recomendo, porque tem muita coisa, muita porcaria na internet, né? Vocês sabem disso. Eu sempre recomendo os pacientes a eles estarem consultando sempre o site do Ministério da Saúde. Ele é muito bom, ele tem informações assim sempre atualizadas e assim informações para o paciente, para o médico, para o generalista, para o infectologista, legislação, notas técnicas, né? Eu acho importante que o paciente esteja orientado a procurar sites seguros, né? E o site do Ministério da Saúde, eu não sei se vocês já entraram, que é o aids.gov.br, é excelente, né? Ele tem realmente toda essa gama de informações aí. E o paciente chega geralmente assim, ô doutora, eu tenho HIV, eu tenho AIDS, qual a diferença? Eu vou ter AIDS, eu já tenho AIDS, eu não tenho AIDS? Então é importante a gente ter essa diferenciação. A AIDS é uma doença, né? É um conjunto de sinais e sintomas, é uma síndrome. E o HIV é um vírus. A maioria dos pacientes que nós temos, ele é portador do vírus, mas ele não tem doenças definidoras de AIDS. Então, isso é muito importante, o paciente se sente muito confortável quando ele sabe que ele não tem AIDS, ele só é portador do vírus HIV, né? Então, entre essas doenças oportunistas, como eu disse, as mais comuns no início da pandemia, que hoje realmente já a gente não vê tanto, né? Então, isso aqui a gente via muito antes, né? A candidíase oral, né? É uma infecção fúngica e muito comum nessas fases iniciais da imunossupressão, e muitos pacientes fizeram o diagnóstico a partir dessa lesão. Aqui a gente tem, deixa eu só mostrar para vocês, a leucoplasia pilosa da língua, que é causada por um vírus, e é um diagnóstico diferencial com a monilíase. A diferença é que na monilíase a gente consegue, através de uma espátula, remover essas placas, né? Elas são removíveis. Na leucoplasia pilosa, essas placas não são removíveis. E o tratamento da monilíase é com antifúngico oral, né? E a leucoplasia pilosa da língua, a gente não tem um tratamento específico, o próprio tratamento do HIV com a recuperação do CD4, ele controla a leucoplasia. Aqui nós temos um paciente com herpes zoster, que é muito frequente, inclusive muitos pacientes também já descobriram através do herpes zoster. Todo quadro de herpes zoster em indivíduos menores que 60 anos deve ser investigado a presença do HIV. É importantíssimo descartar a infecção pelo HIV. Aqui, um paciente com dermatite seborreica, que é muito comum também
a co-infecção aí, né, dessas duas patologias nessa fase inicial aí da doença. Aqui um raio-x mostrando um paciente com pneumocistose, que a gente via muito no início também da pandemia, hoje muito menos frequente, né? Então aqui a gente vê que o risco aí de câncer, tanto de capose como linfomas, câncer de colo uterino, câncer de mama, todos esses cânceres aí ao longo da vida do paciente HIV positivo, ele ainda tem um aumento do risco, mesmo aqueles pacientes que são bem controlados. Por quê? Porque a gente sabe hoje, e o estudo da inflamação crônica, da ativação imune, da apoptose celular precoce no paciente portador de HIV, é uma coisa que tem transformado a pandemia. Antes, o paciente não chegava nessa fase. Ele tinha ali uma rápida destruição celular de linfócitos, e com isso ele ficava ali susceptível a infecções oportunistas e acabava tendo essas infecções e morrendo antes de evoluir para essas fases tardias da doença. Hoje, com o controle da doença e com a recuperação do CD4, a gente vê que os danos ao HIV, os danos que o HIV promove à célula humana, mesmo naqueles pacientes bem controlados, o dano intracelular, porque o medicamento ele não penetra no interior da célula, ele provoca esse dano direto aí com esses mecanismos aí de ativação imune, que causa uma desregulação imune da célula a nível nuclear e que propicia a reprodução mais livre do vírus e a evolução da infecção. Apoptose precoce, com morte celular e dano mais precoce à célula, e processo inflamatório. Cláudia, perdemos seu áudio mais uma vez. A menopausa precoce, e com isso todos os danos causados pela menopausa precoce, a osteopenia, né, o dano inflamatório celular, e com isso um envelhecimento precoce. Né? Então, isso aí é uma coisa que tem sido muito estudada e que eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir no tratamento da AIDS aí nesse quesito. Aqui, né, para vocês verem lá a imagem que a gente viu muito lá no filme, né, que é o sarcoma de Kaposi, e a questão do tratamento. Né? Hoje, o Ministério da Saúde, o PCDT, eles recomendam o início imediato da terapia antirretroviral para todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, independente da contagem LT-CD4. Antigamente, a gente tratava de acordo com o CD4, né, o que foi um erro, hoje a gente vê que foi um erro a gente ter demorado tanto a iniciar o tratamento desses indivíduos, justamente por causa de todos esses efeitos inflamatórios e imunológicos a nível celular do HIV. Hoje a gente não comete mais esse erro e o Ministério da Saúde realmente recomenda estimular o início imediato da terapia, na perspectiva também da redução da transmissibilidade, mas sempre considerando a motivação da pessoa. Se o paciente não tiver essa motivação, se ele não quiser tratar, o melhor é esperar. Por quê? Porque se ele começar um tratamento desmotivado
interromper esse tratamento ou fizer o tratamento de maneira irregular, a gente vai ter um prejuízo posterior. A gente pode induzir a resistência e dificultar o tratamento no futuro. Então, a pessoa tem que estar motivada. Recentemente, eu não tenho pegado nenhum paciente desmotivado, né? Isso aconteceu num passado próximo, mas hoje os pacientes já chegam todos querendo tomar o remédio para ontem, antes de fazer até mesmo a carga viral, né? E aqui mostra a evolução, esse quadro gráfico é um pouco antigo, de 2014, mas aí como que nós estamos evoluindo, né? Hoje a gente tem aí em torno de 450 mil pacientes tratando de AIDS no Brasil, né? E realmente essa evolução aí ao longo dos últimos 20 anos foi realmente muito grande, né? E aqui, né, nesse esquema aqui, mostrando quais são os mecanismos de ação dos antirretrovirais, a gente tinha aí, no início da pandemia, apenas medicamentos que bloqueavam a ação da transcriptase reversa, né, que é uma enzima muito importante que transforma o RNA viral em DNA para ele conseguir se integrar no genoma viral e reproduzir dentro do núcleo da nossa célula, da célula humana, e com isso a gente bloqueava aí um pouco da reprodução do vírus, mas atuava apenas nessa fase, por isso que a resposta não era duradoura. E esses continuam, a gente ainda continua usando muito ainda dessa classe terapêutica, mas infelizmente é a classe que a gente tem mais efeito colateral. Então é por isso que no início a gente tinha que usar doses altas, porque eram só eles que a gente tinha, e potencializando aí o efeito colateral e também tendo uma atividade muito baixa. Depois surgiram aí os medicamentos que foram a grande revolução, que eram os inibidores da protease, que é uma enzima muito importante que o vírus tem, que ajuda também a integrar no DNA celular e na reprodução do vírus. E aí realmente foi uma grande revolução, mas são também medicamentos com muitos efeitos colaterais, principalmente aqueles das primeiras gerações. Hoje a gente tem inibidores de protease altamente eficazes, com pouquíssimos eventos adversos. Aí a gente tem também, que é a terapia indicada inicial hoje, os inibidores de integrase, que também é uma enzima que promove a integração do vírus ao núcleo celular, e os inibidores de fusão, que inibem a fusão do vírus da fração GP120 aí, ao receptor CD4 da célula humana. O problema do inibidor de fusão é que ele é um medicamento injetável, né? Ele é muito eficaz, mas ele é um medicamento injetável que deve ser tomado 2 vezes ao dia. Atualmente eu tenho poucos pacientes usando, porque a gente tem outras terapias mais eficazes, ou tão eficazes quanto, e com menos agressão ao paciente, mais comodidade, mas tem pacientes que realmente já estão aí numa fase em que a gente precisa se submeter a esse tipo de tratamento pela falta de ação de outros medicamentos, né? Então, essas aí são as classes, né, que eu falei para vocês. E hoje o tratamento recomendado, o esquema inicial recomendado, são 2 comprimidos ao dia, um comprimido de lamivudina com tenofovir, que são 2 inibidores da transcriptase reversa, mais o dolutegravir, que é um inibidor da integrase. Esse esquema é tomado uma vez ao dia, os 2 comprimidos no mesmo horário, praticamente não tem efeitos colaterais, são poucos os pacientes que têm efeitos transitórios no início do tratamento, mas a maioria não tem efeito nenhum. E aí as notas técnicas se determinam a indicação do uso
do dolutegravir a partir de 2017, então, nos últimos 4 anos, a gente está usando sempre o dolutegravir aí para início de tratamento, a não ser que o paciente tenha algum impedimento, né? Aqui mostra esse trabalho, foi o que deu origem ao uso do dolutegravir logo no primeiro esquema, né, tratamento inicial, que mostra aí, nessa primeira coluna ou na segunda coluna aqui, a carga viral basal aí do paciente, né? E a evolução aí ao longo do tratamento, chegando na semana 8, todos os pacientes com carga viral abaixo de 50 cópias. Ou seja, é um medicamento extremamente eficaz. Você vê que aí com 6 semanas, apenas um paciente não tinha atingido a carga viral abaixo de 50 cópias. E isso é o que a gente vê na prática, né? A maioria dos pacientes aí, na semana 8 de tratamento, que é quando a gente faz o exame, apresenta carga viral não detectada abaixo de 50 cópias. Apenas aqueles que realmente começam com a carga viral muito alta, né? Tem pacientes que identificam aí com carga viral acima de milhões e que realmente não conseguem negativar com 8 semanas, mas todos já estão negativos com 6 meses, 24 semanas de tratamento. Então, era isso, pessoal. Eu vou encaminhar aqui para a Karina a apresentação, viu? E aí estou aberta agora. Eu queria comentar, Cláudia, porque recentemente nós da Liga fizemos uma campanha de doação de sangue, né? E aí a gente nota já naquelas perguntas de triagem que eles são bem metódicos e bem específicos nisso, né? Na própria entrevista e depois na padronização do sangue, né? Que vão fazer as análises químicas, tudo para verificar. Então, realmente esse rastreio de alguma forma, né? Ele é muito importante para esse diagnóstico precoce e para a intervenção mais precoce possível. Sim, eu sempre comento, porque tem gente, Karina, que hoje não acontece muito isso, mas acontecia muito e eu acredito que ainda acontece. Tem gente que tem medo, vergonha, temor ou qualquer coisa nesse sentido de ir lá e pedir o médico. Pede um exame de HIV para mim, ou de ir no laboratório, vergonha, pede HIV, eu quero fazer HIV. Quer dizer, parece que você está fazendo um exame para saber se você é o mutante do coronavírus, entendeu? Então, aí tem pessoas que vão lá doar sangue, entendeu? Porque sabe que doando sangue vai fazer o exame do HIV, sabe? E às vezes são pessoas que tiveram ali uma exposição recente e como sabe que se falar a verdade não vai ser apta a doação de sangue, acaba mentindo, entendeu? Então essa situação é uma situação extremamente grave, que acontecia muito no passado. Hoje não acontece tanto assim, mas acontecia muito no passado. É por isso que existe o CTA, né? Não sei se vocês conhecem, vou aproveitar para fazer o jabá aqui do CTA, viu? O CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né? É um serviço público 100% SUS, que funciona lá na Policlínica do Alto São João, onde funciona o Serviço Municipal de HIV e AIDS. Só chegar lá com documento com foto. Não precisa pedir do médico, encaminhamento, nada, nada. Tem que ter um documento com foto. Você faz o cadastro, recebe um aconselhamento, faz exame de HIV, de sífilis, de hepatite B, de hepatite C, recebe aconselhamento pré e pós-teste e vai receber camisinha, né? E vai receber ali o aconselhamento. Ah, não, como você está aí numa situação de maior vulnerabilidade, de maior risco, é importante que você faça o exame de 6 em 6 meses, de 1 ano em 1 ano, né? Que você aumente sua prevenção, que você use camisinha mais frequentemente, né? Assim, tem todo esse serviço de aconselhamento em relação principalmente às questões de sexualidade, né? Ou de hábitos sexuais, né? Então é importante, a pessoa tem alguma dúvida, vai ao
CTA, não vai ao Hemominas. Hemominas é lugar, igual vocês fizeram a campanha de doar sangue, né? Para aquela pessoa saudável e que não se expôs recentemente a uma situação de risco, porque isso realmente é risco. E se for Hemominas, responde tudo certinho, sem esconder nada, né? Se você não for apta, eles já vão te encaminhar. Falam, não, primeiro você precisa fazer seus exames, depois você volta aqui para você doar seu sangue, né? E essa questão, você comentou, né, de parcerias e de casais soro discordantes, né? Hoje tem aquela profilaxia pré-exposição, né, para as pessoas que estão em alto risco de contrair, então, seja profissionais do sexo ou outras pessoas que por questões profissionais se expõem demais ao vírus, ou casais, né, companheiros soro discordantes também tem essa opção, né? Tem até uma nota técnica do Ministério da Saúde que, assim, eu não concordo 100% com ela, não, mas concordo, vamos dizer que 95%. Onde I é igual a I. Não sei se vocês já viram isso. Essa nota saiu há uns 2, 3 anos, falando que indetectável é igual a intransmissível. A gente sabe que não é intransmissível, né? A pessoa que é portadora, mesmo ela tendo um tratamento eficaz, carga viral não detectada desde sempre, né? Eu tenho pacientes que têm 20 anos que têm carga viral não detectada. Nunca manifestou nem 41 cópias, né? Mas eu não posso dizer com tamanha segurança que ele é intransmissível, entendeu? Então, assim, para casais soro discordantes, a gente reforça mais a questão do uso regular do medicamento, porque a carga viral, ela mede ali de 6 em 6 meses. Eu não estou medindo carga viral diariamente, né? Eu não estou lá na casa dele para saber se ele toma todo dia certinho, no horário certo, né? E a gente também estimula o uso de preservativo. A única questão, assim, se um dia teve uma relação sem camisinha ou estourou uma camisinha, não precisa preocupar, né? O que não pode é manter uma vida sexual sem proteção, né? Então, nessa situação de casal soro discordante, se o portador tem controle direitinho da carga viral, eu nem recomendo a PrEP, não, sabe? Eu acho que é muita agressão, a pessoa está tomando remédio igual o outro, né? Assim, e outra, o casal vai viver junto quanto tempo, né? Então, ele vai tratar HIV igual o outro, né? Mas, assim, eu acho que a PrEP ela é mais indicada, igual você falou, profissional do sexo, que às vezes não consegue negociar o uso da camisinha, né? Uma pessoa que tem múltiplos parceiros, né? Assim, travestis, transexuais, né? Assim, existem populações que são mais susceptíveis, mais vulneráveis, né? Então, nessa situação, eu acho que a PrEP está indicada. Lembrando, e eu sempre falo isso, a PrEP só evita HIV. Então, o medo, principalmente que a gente tem, é que com o advento da PrEP, o uso da PrEP, aumente outras DSTs, né? Que são tão graves quanto, não tão crônicas, mas tão graves, tão mutilantes, tão degradantes quanto o HIV, né? Então, existe esse problema. A pessoa ela tem uma falsa sensação de proteção quando ela está usando PrEP, mas ela pode pegar outras doenças, né? Sempre pesar o risco-benefício e pensar nessa proteção combinada, né, para as outras ISTs também. Gente, Isso. se alguém Existe tiver... um manual. Sim, quem quiser perguntar, pode falar. Eu estou falando porque, né? Mas existe um manual, não sei se vocês já viram, eu sempre recomendo para os meus alunos verem tudo sobre os PCDTs que a gente tem, né? Os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Infectologista é movido a protocolo, né, gente? A gente segue muito protocolo. E o PCDT de IST, o último deles, do ano passado, eu acho, 2020, ele, assim, é maravilhoso. Essa prevenção combinada, sabe? É uma coisa, tem uma mandala lá de todas essa prevenção. O uso de camisinha é apenas uma delas.
Eu acho que nós, infectologistas, já chegamos à conclusão que o povo não vai usar camisinha mesmo, entendeu? Então, a gente tem que pensar em outras estratégias, né? E aí entra a PrEP, a PEP, a redução do número de parceiros, a redução de danos, a testagem periódica, né? O uso de camisinhas, o tratamento de outras ISTs, né? Nessa mandala tem todas essas questões lá, abordadas, né, detalhadamente durante o corpo do PCDT, que eu recomendo vocês a leitura. Muito bom. É muito bom a gente ter conhecimento disso para ajudar no aconselhamento, para a gente não focar só na camisinha, né? Focar realmente na proteção, na prevenção combinada. A senhora tá Algo falando mais, sobre pessoal? Só a Karina que pergunta? Você está falando sobre essa questão de já até aceitaram que não vai usar camisinha, né? De que os pacientes não vão utilizar camisinha e tudo mais. Eu trabalhava, na verdade, hoje eu estou com o primeiro ano do ensino médio, mas eu trabalhava com o terceiro ano do ensino médio e tem um tema, né, que precisa ser trabalhado sobre sistema reprodutor, educação sexual e etc. E nesse sentido a gente trabalhava com os alunos essa questão de uso de preservativo. E a gente observava em sala de aula que vou chutar uma porcentagem de que quase 99% dos alunos se preocupam única e exclusivamente com gravidez. Então, assim, a gente entrou em educação sexual, a única preocupação deles é única e exclusivamente com gravidez. Ah, mas e quanto a gravidez? As perguntas deles giram em torno disso. Então, a gente tenta sempre bater na tecla que preservativo não está ligado única e exclusivamente com prevenção de gravidez. E está ligado principalmente com as ISTs. E aí a gente até brincava um pouquinho na sala dos professores, né? Que a gente usava algumas imagens para amedrontar os meninos. E aí falava assim, mas por que vocês fazem isso? Porque eles se preocupavam só com gravidez. E aí a nossa preocupação era que quando a gente finalizasse a aula, eles permanecessem com a mentalidade de que o sexo desprevenido, né, o sexo sem uso de preservativos, eles giram em torno de uma possível gravidez apenas, enquanto a gente tem outras doenças que, como você falou, não só a AIDS, mas que são tão mutilantes quanto, por exemplo, a sífilis, né? Sim, isso é muito importante, Vitória, porque realmente eu também tenho, né, convivo aqui com meus filhos nessa faixa etária, e a preocupação, assim, que eles comentam, a gente conversa muito, né? Eu, como infectologista, fico muito preocupada, assim, uma preocupação sobrenatural, porque eu pego pacientes da idade deles, né? Então, eu converso muito, oriento muito, falo muito, né? E, assim, a preocupação deles, da faixa etária, dos amigos, dos colegas, é a gravidez. Então, isso aí exclui a parcela principal que está se infectando de HIV, que são os meninos gays, que eles não engravidam, né? Então, eles não precisam usar camisinha. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? E assim, eles não temem mais o HIV como a minha geração temeu. Né? Assim, a gente, nossa senhora, só de olhar. E essa questão que você falou aí das imagens também, esses dias, lá no minha, e eu não estava com ela lá e tal, aí eu pedi minha menina, eu falei, ô Gabi, entra aí no meu computador e abre a aula de sífilis e me manda pelo WhatsApp aí. Aí ela mandou a aula e escreveu assim, credo, que nojo. E aí eu falei assim, ótimo, pode abrir aí e ficar olhando, olha aí tudo, você vê como é que é bonito o negócio, entendeu? Então é no terror mesmo, viu? Porque não tem outra forma. O HIV é uma doença sexualmente transmissível que não dá ferida genital, né? E isso é mais complicado ainda, porque tem pessoas que ainda ligam, né? Assim, fulano está com ferida, Deus me livre, né? Mas o HIV não dá ferida. Então, uma pessoa com HIV que está tratando, que está com CD4 bom, ela é igual a qualquer um de nós aqui, né? Assim, não sei, né? A gente tem que falar nessa perspectiva. Não sei se nenhum de nós tem HIV aqui, mas a aparência é a mesma,
E aí? Não, tá limpinho, então pode, né? Então, realmente, essa questão entre os jovens é uma questão extremamente preocupante, sabe, Vitória? Porque eu tenho recebido, literalmente, meninos de 20 e poucos anos que estão iniciando a vida sexual, né? E que estão já se contaminando com HIV, né? Então, assim, essa é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito dia após dia, né? E quanto aos sintomas, né, da questão do HIV, o filme trabalha isso muito bem, né? A questão das erupções Sim, cutâneas, o filme trabalha muito bem. O Tom Hanks, ele atua muito sim. bem, né? Isso é inegável, É. todas as produções do Tom Hanks são muito boas. Não, ele é maravilhoso, né? Então, não, você fala, o Ele é tipo de coisa, assim, espetacular. não, você olha para o filme, você fala, tem Tom Hanks, às vezes o título, o nome do filme, E o nem tanto te que ele chama mais emagreceu, atenção. falei, meu Deus do Sim, céu. eu estava conversando com uma amiga, a gente estava assistindo e a gente conversando Exatamente. como que a aparência dele vai mudando durante o filme, né? Ele inicialmente ele aparenta completamente saudável, sem Sim, nenhuma manifestação, e com o decorrer do filme ele vai regredindo, né? Ele vai decaindo, ele emagrece, isso aparece. Até o cabelo é dele fica maravilhoso. diferente, aquele Aquele cabelo um filme, pouco mais ralo. É muito bom a atuação do Tom Hanks, sim, é, mais ralo, né? Eu não sei o que eles fazem para que cabelo ficar ralo daquele jeito. Mas eu recomendo para vocês também esse outro filme, esse A Vida Continua, é muito bom, porque ele mostra lá dentro. Assim, na hora que eu estava vendo ele com minha menina, eu falei, nossa, Gabi, eu vivi isso aí tudo, isso aí, tá, sabe, assim. E no início, principalmente para mim, na época eu nem era formada e tal, começando na medicina e tudo, a gente queria estar lá dentro, né? Assim, a gente queria estar vivendo aquilo ali. As primeiras entrevistas, o povo saía com a pranchetinha na rua para perguntar para as pessoas com quem que ela tinha transado na semana anterior, com quantas pessoas. Aí as pessoas, como assim? Para que você quer saber isso? Você está entrando na minha vida pessoal? Quer dizer, e hoje a gente pergunta isso com a maior naturalidade do mundo para as pessoas, né? Não com quem, mas com quantos, qual a modalidade, qual a forma, camisinha, sem camisinha, né? E essa é um outro aspecto positivo do nosso ambulatório, né? Tem, eu não sei qual período que vocês estão, mas assim, tem uns que chegam lá e eu falo assim, ó, você tem que perguntar se tem sexo é com homem, é com mulher, quantos parceiros no último ano, quantos isso, quanto aquilo e tal, tal. Eu digo, nossa senhora, vou ter que perguntar isso, o que eu tenho a ver com a vida da pessoa? Eu falei, tem tudo, né? Aqui nós temos tudo a ver com a vida de todo mundo, né? E assim, é, é, os meninos saem de lá já com essa desinibição, né? Com essa maior ali facilidade de abordar temas tão espinhosos para nós, né? e por Tem se alguma tratar de um pergunta no tabu chat social, aí, né? Karina? Sim? Cláudia, não Tratando, tem, não. Eu que sou tratando de um tabu, Não perguntadeira. tem, não? fica difícil de conversar sobre o assunto, é tanto que para poder dar aula sobre esse assunto é muito complicado. Os meninos têm vergonha de perguntar, às vezes, principalmente quando é virtual, às vezes eles mandam mensagem para a gente no privado. Ah, professora, eu não entendi isso, porque na hora de falar com a gente em sala de aula, eles não falam. E aí a primeira coisa que eu sempre brinco com eles, que eu falo, gente, nós vamos começar a aula, então faz assim, deixa o espírito do sexto ano sair e vamos falar sobre o assunto tranquilamente. É, e infelizmente, assim, tem muitas pessoas, muitos meninos, adolescentes que não têm essa facilidade de conversar em casa sobre isso, né? E acabam aprendendo de maneira equivocada na rua. Então, eu acho que é por isso que a escola é importante nesse quesito aí, né? Eu já fui a algumas escolas, dar palestra, escolas públicas de ensino médio, né? A gente tinha um programa junto com a Secretaria de Saúde, a Unimontes, que chamava Programa Afetivo Sexual, que a gente saía pelas escolas falando sobre gravidez na adolescência, sobre EST, sobre iniciação sexual, era muito legal. Mas, assim, a gente chegou a ter, isso tem muitos anos, chegou a ter alguns problemas com pais e até mesmo com professores,
sabe? Assim, então, aí a gente teve que cancelar, infelizmente, né? Eu acho que agora as coisas estão evoluindo mais, né? Mas vamos continuar aí tentando, né? Cláudia, um professor meu estava falando exatamente sobre isso. Ele estava falando que no ensino médio e no ensino fundamental também a gente aprende as medidas profiláticas mais importantes e que se a gente seguisse elas, essas doenças e várias outras coisas estariam mais reduzidas, né? Com certeza, porque realmente, assim, educação e saúde é uma coisa contínua, né? Não dá. A gente está vendo aí na pandemia de Covid, né? A gente viu isso nas epidemias de dengue que a gente teve, a gente tem muito acidente escorpiônico, principalmente nessa fase do ano. A gente tem uma epidemia de leishmaniose aqui na nossa região. Ou seja, educação e saúde, ela tem que ser contínua. A gente tem epidemia de dengue, você passa na rua, né? Você tem essa questão da Covid e muita gente ainda não querendo vacinar, querendo escolher vacina, se aglomerando, fazendo festa, né? Assim, em todas as doenças infecciosas, infelizmente, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que realmente ali estar disposto a enfrentar isso a vida inteira, né? E muitas vezes não tem tanto sucesso, né? Mas é isso aí, se as pessoas realmente... Porque todo mundo sabe, sabe? Se você chegar na rua e perguntar como é que previne AIDS, todo mundo vai te falar usando camisinha. Todo mundo, não tem ninguém que não sabe. Como é que previne dengue? Não deixando a água parada. Todo mundo sabe. Não tem ninguém que não sabe, né? Mas as pessoas fazem coisa errada. Então, né? Por isso que, assim, muitas vezes eu eximo o poder público desse tipo de responsabilidade, né? Que a culpa é sempre do governo, né? Não que eu seja defensora de um ou outro, ou nada disso, mas se as pessoas mesmo se conscientizarem, cada um da sua responsabilidade, não precisaria passar por coisas que a gente está passando, né? Eu ia comentar dessa questão das epidemias virais, né? Como elas são constantes, assim, ao longo da humanidade, né? A gente tem agora a questão da pandemia de Covid, né? E os mecanismos que os vírus têm de interagir com o sistema imune, né? É muito sofisticado nesse aspecto, né? Evolutivo, bioquimicamente falando. E no caso do vírus, do HIV, ele infecta diretamente uma célula do sistema imune, né, que são os linfócitos TCD4, são as células helper, né, auxiliares, que estão ali coordenando todo o resto, né, todo o aparato imunológico subsequente, né, na produção de citocinas, na ativação de outras células, induzindo a produção dos anticorpos, né, então tudo isso vai afetar de maneira geral, tanto a resposta contra o próprio vírus, que quando sai da célula vai infectar outras células, quanto a resposta a outros vírus, outros micro-organismos, e até lá no filme... Exatamente. O paciente perde a visão, parece que por causa do herpes vírus, né, que a médica dele comenta. Então, assim, outras infecções oportunistas, como a Cláudia comentou, são muito comuns, né? Na verdade, o vírus ele tem essa capacidade não só de infectar a célula imune, que né, ataca diretamente esse sistema imune em várias frentes, né? Na verdade, ele ataca em várias frentes. Ele ataca na frente humoral, na frente celular, que é mais ou menos, assim, principalmente eu que não sou imunologista, eu tenho muita dificuldade em separar imunidade humoral de celular, porque a imunidade celular, ela também induz a produção de anticorpos indiretamente. Então, é mais ou menos meio que uma coisa só. No HIV é muito difícil da gente diferenciar isso. E essa capacidade do vírus infectar várias frentes
imunes, vamos dizer assim, da nossa defesa, é que faz o vírus ludibriar o nosso sistema de defesa e a incapacidade da gente descobrir uma vacina, né? Muitos pacientes chegaram para mim e falaram, doutora, esse negócio é coisa de guerra de laboratório, é multinacional, é não sei o quê e tal. Por que fez a vacina da Covid em 1 ano? E a do HIV tem 30 anos e tal. Aí, assim, eu falo assim, não tem nada disso não tem nada a ver, os vírus são completamente diferentes. O vírus HIV ataca o sistema de defesa, é o lugar mais difícil de você abordar. Por que o HIV não tem cura até hoje, depois de 30 anos? É para laboratório, ficar sendo sustentado pela gente e tal. Aí tem aquelas teorias meio malucas, assim, né? Mas a infecção pelo HIV é extremamente complexa, né? São várias frentes. O vírus, para você ter ideia, quando ele entra em RNA, ele, com a transcriptase reversa, ele transforma em DNA para depois enviar o RNA mensageiro para infectar outras células. Quer dizer, é extremamente complexo isso, né? E para você fazer uma vacina ou um tratamento que seja eficaz, que haja lá dentro da célula, esse tratamento certamente ele vai matar a célula junto, né? Ele vai matar o ser humano, né? Vai matar o vírus, a célula e a pessoa, né? Então, assim, eu não tenho perspectiva nenhuma, pelo menos enquanto eu estiver, né, trabalhando com medicina, da gente ter um tratamento curativo para o HIV. Não tenho, né? Vacina pode ser, mas mesmo assim tá difícil, sabe? Assim, essa capacidade de escape do vírus é muito grande. Então, você construir uma vacina que vai proteger tipo 50%, vai ser mais grave do que não ter vacina nenhuma. Porque aí que as pessoas não vão querer usar camisinha, aí vai espalhar mais ainda, aí já era, né? Então, eu não tenho perspectivas. Mas aí entra toda essa questão e é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Quando eu estou estudando isso, minha cabeça dá um nó, porque eu não sou da área, eu sou clínica, né? Mas quando eu vou estudar e ler sobre isso, a gente não compreende, né? Assim, detalhamentos, pormenores. Isso está sendo estudado, tem muita coisa que todo dia descobre, né? Mas realmente é extremamente complexo. Cláudia, e uma coisa que eu achei bem interessante Pessoal, então que você colocou foi a respeito de a questão do preconceito, né? Por mais que tenha essa questão complexa, bioquímica envolvida, que você até mesmo comentou com a gente, né? Que quando está estudando dá um nó. O aparato médico que nós temos ali em relação à prevenção ainda é dificultado por causa desse preconceito, porque como você mesmo disse, falar disso é um tabu. Então, as pessoas, elas não escutam, e se escutam, elas não mantêm o diálogo por uma questão de preconceito. Então, a educação em saúde é um processo contínuo e por isso já é difícil, né? Existem evasões, existe não manter o tratamento e, além disso, ainda tem a questão do preconceito social. É quando você educa um filho de uma pessoa mais conservadora, por exemplo, é muito difícil, porque para eles você está incentivando, você está ensinando a fazer, você não está, a pessoa não tem a mente aberta para isso. Então, além da dificuldade bioquímica que encontra, né, ali de descobrir os mecanismos intrínsecos do vírus, ainda tem essa bagagem cultural que dificulta ainda mais essa redução da expansão da doença. Com certeza, isso aí, Lívia, é muito importante, porque, e olha que nós já evoluímos muito, já evoluímos demais ao longo dessas décadas aí de pandemia. Mas a gente ainda enfrenta esses desafios, eu acho que vocês que estão, né, estudando, formando, vão contribuir muito também para isso, né, no futuro. Isso vai precisar evoluir mais. Eu fico meio desacreditada, porque vocês veem que a tuberculose e a hanseníase
são doenças que tinham lá na Bíblia, né? São doenças milenares. E até hoje, e nem são doenças adquiridas pela via sexual. E até hoje são doenças que sofrem preconceito, sofrem discriminação. Quer dizer, quando que nós vamos ter uma doença que tem 30, 40 anos? Pensa bem, né? Assim, quanto que a gente ainda vai sofrer ao longo dos próximos anos aí, né? Mas é isso aí, um dia de cada vez, né? E cada geração vai aí contribuindo para melhorar essa questão aí do preconceito, principalmente, né? Porque a evolução científica está acontecendo, ela vai acontecendo, mas a cabeça das pessoas demora mais para mudar, né? Verdade, mas essas atividades aqui que a gente faz, né, de extensão do conhecimento universitário, né, elas vão ajudando. Aproveitar aqui o momento para agradecer. Passando à frente. Agradecer a presença da Cláudia, né, que aceitou o convite para contribuir com a gente nesse sábado de manhã, né, muito proveitoso. E um assunto gostoso também, né, que a gente pega, assistir o filme, refletir um pouquinho, então é sempre muito prazeroso esse momento. Então, muito obrigada, Cláudia, de coração. Agradecer o pessoal da Liga também, que está aqui, quem não é da Liga, que está presente também, muito obrigada. E se alguém tiver mais perguntas, aproveita aí os minutinhos finais. E muito obrigada mesmo. Pessoal, eu também quero agradecer a oportunidade, né, assim, de ser convidada para falar sobre AIDS, que é um assunto que eu realmente, assim, tenho uma segurança maior em falar, e poder ficar uma manhã inteira sem ouvir falar, nem falar sobre Covid, para mim também é um presente que vocês me deram, viu? E olha que ainda até citei. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite, eu espero que tenha contribuído aí, né? Estou à disposição sempre dos meus alunos, viu, pessoal? Meu contato está aí, eu estou lá na Unimontes, eu sou coordenadora do 6º, estou no 8º, no ambulatório, e estou à disposição de vocês. Bom dia, Cláudio. Só queria agradecer mesmo. Quando a Karina me falou que era você que ia participar desse nosso Cine Imuno, aí eu falei, nossa, eu adoro essa professora, porque a gente teve um pouco de convivência, né, na construção do módulo do 2º período, e assim, foram acho que 2 semestres, eu acho, e assim, e era muito bom trabalhar com você. Acho que foi 1 ano. E assim, por mais que seja um assunto agradável, eu nunca assisti nada assim tão, como é que se diz, tão agradável de se ouvir, sabe? O jeito que você colocou o assunto, eu nunca assisti uma palestra ou uma exposição tão assim gostosa de ouvir mesmo. Então, assim, é só mesmo agradecer muito, né, a sua participação aqui com a gente, tá? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Valdemar. Espero que a gente volte a trabalhar junto, né? Algum dia na Unimontes aí de novo. Porque a imunologia, como eu disse para as meninas, ela me intriga muito, né? Eu acho que é uma das especialidades assim, mais difíceis, uma das áreas mais difíceis da medicina. E eu aprendi muito com você e com os demais colegas da Imuno lá da faculdade, e aprendo todos os dias. Né? Então, muito obrigada pelas suas palavras aí, e eu continuo à disposição, viu, meninas? Obrigada, Cláudia. Imuno e bom dia a todos aí. Imuno e infectologia tem tudo a ver, né? Então, foi muito boa essa discussão. Bom dia. Tem muito a ver. Bom tchau, dia, tchau, gente. Tchau, pessoal. Vamos aproveitar o restinho do sábado.